Hallo, wie geht es euch? Como vocês estão? Mir geht es sehr gut. Comigo está tudo muito bem, estou muito bem. O vídeo de hoje a gente vai seguir falando sobre o perfect em alemão, mais especificamente sobre o particípio passado, Partizip Perfect, né? A gente já viu a construção ali do passado, como que ele funciona, mas eu fiquei devendo para vocês aí a construção do particípio, como que a gente constrói especificamente o particípio em alemão, tá? Então, prestem atenção na aula de hoje, vamos começar com uma revisão sobre o passado, por isso é importante também o vídeo de hoje, né? Como que a gente constrói o perfect, que é esse passado que a gente mais usa em alemão, tá? Com o verbo auxiliar, já vimos isso, né? Ou haben ou sein. Mais o verbo ali no particípio passado, no particípio perfect, ao final da minha oração, né? Então, aqui eu trouxe dois exemplos. Ich habe ein Buch gelesen. Eu li um livro, né? O verbo lesen, a gente usa ali com o auxiliar haben, né? Verbo na segunda posição conjugado, meu auxiliar, gelesen ao final, tá? Ich bin mit Freunden ausgegangen. Ich bin mit Freunden ausgegangen. Eu saí com amigos, tá? Aqui o meu verbo não é gehen, não é simplesmente ir. É o meu verbo separado ausgehen, que significa sair, tá? Então, ausgegangen. Eu saí com amigos. Lembrando aqui por que eu utilizei o sein, porque é um verbo que indica deslocamento. Com verbos que indicam deslocamento, a gente usa sempre o sein, tá? Então, ich bin mit Freunden ausgegangen. Eu saí com amigos, tá bem? Vamos lá. Utilizamos o verbo sein em duas situações específicas. Isso tudo aqui é uma revisão, já aprendemos isso, né? Quais são essas duas situações específicas? Verbos que indicam deslocamento, e eu sempre peço para vocês prestarem atenção que não é movimento, é deslocamento, tá? E verbos que indicam mudança de estado, tá? Importante aqui também, aquela ideia de acordar, né? De adormecer, inclusive de morrer, por mais bizarro que pareça, né? Eu estava vivo e eu morri, então o verbo sterben também a gente utiliza com o sein, tá? E com todos os outros verbos que fogem a essas duas ideias aqui, a gente usa o haben, tá bem? Então, a gente já viu os verbos aqui, por isso é mais importante a gente frisar ali os verbos que a gente utiliza com o sein, né? Vimos alguns verbos que a gente utiliza no sentido de deslocamento, gehen, fahren, fliegen, reisen, né? Todos esses verbos a gente constrói com o sein. Verbos que indicam mudança de estado, aufwachen, einschlafen, sterben, que foi o exemplo que eu acabei de dar, né? Morrer, a gente utiliza com o sein. E alguns verbos que não tem explicação ali de que é porque é, tá? Então, o sein é um deles, a gente utiliza como auxiliar o próprio sein, né? Então, ist gewesen, só que o meu particípio aqui é muito irregular, né? E o bleiben, que é aquela ideia de ficar, permanecer. Não indica deslocamento, não indica mudança de estado, mas apesar disso a gente precisa utilizá-lo com o sein, é obrigatório, tá? Então, ist geblieben, é a ideia de ficar, permanecer, tá? E o werden, que é a ideia de tornar-se. Como eu comentei no vídeo sobre o sein, a gente pode pensar aqui na ideia de mudança de estado, né? Eu era uma coisa e me tornei outra coisa. Então, acaba ali também fazendo parte desses verbos de mudança de estado. Mas se a gente não pensa dessa forma, ele não tem muita explicação. Então, a gente acaba utilizando com o sein porque sim, tá? Porque é obrigatório dessa forma. Atenção aqui com o particípio ist geworden, tá? É um particípio um pouquinho irregular. Então, ist geworden, ok? Agora, a gente vai falar especificamente sobre o tema da aula de hoje. Tudo que a gente viu até aqui era uma revisão, né? Como a gente constrói o perfect, qual auxiliar a gente usa. Aqui a gente tem especificamente o tema da aula de hoje, que é o Partizip Perfect, ou Partizip zu sein, né? É o mesmo nome, a mesma coisa. Significa ali o particípio, como a gente constrói esse particípio perfeito ali, particípio passado, particípio perfeito, depende da tradução, em português ali em alemão, tá? Temos aqui, eu trouxe uma tabela com uma divisão de grupos, mas estejam atentos que existem particípios muito irregulares. E isso eu vou discutir um pouquinho depois com vocês. Mas aí não segue uma regra, tá? A gente precisa, infelizmente, decorá-los. Mas o importante aqui é vocês entenderem a estrutura. Então, vamos lá.
verbos regulares, tá? Como a gente constrói o particípio com verbos regulares? Ge no início, te ao final. Então, eu trouxe o exemplo do verbo wohnen, que é um verbo regular. Gewohnt, tá? E aí vocês vão perguntar, mas Mário, o que é um verbo regular, tá? Duas ideias para vocês que vão ajudar vocês a entender isso. Pensem no presente, tá? Se tem aquelas terminações de este, tem, tem, de uma conjugação regular no presente, ele é um verbo regular, tá? Ich wohne, du wohnst, wohnt e assim por diante. É o este, tem, normal, sem alteração no radical, tá? Só que existem verbos que a gente vai precisar saber também o pretéritum, que é o que a gente ainda não aprendeu. Não é um passado muito bacana, a gente não precisa utilizá-lo, a gente não utiliza muito, por isso a gente acaba deixando um pouquinho de lado e aprende mais lá nos níveis mais avançados, tá? Mas eventualmente eu vou precisar saber ali também como que é a conjugação desse meu verbo no passado, no pretérito, tá? Se ele tiver a terminação em te, ali, que é a terminação normal e tudo mais, ele é um verbo regular, tá? Mas, a partir agora do momento, vocês ainda não sabem o pretérito, se baseiem ali, foquem principalmente no presente. Se vocês lembrarem do verbo do presente e deduzirem, esse verbo é regular, não sofre nenhuma alteração, já deduzam que o particípio dele vai terminar em te, tá? Dificilmente vai terminar em en, tá? Porque aí vai envolver essa ideia do passado, do pretérito, que vocês não aprenderam ainda, tá? Então, fiquem tranquilos, levem em consideração somente o presente, e isso vai ajudar bastante vocês a identificar o particípio, tá? Agora, eu trouxe um exemplo ali de verbo irregular. Qual é a construção do particípio para verbos irregulares? Ge no início, isso não vai mudar, mas ele vai terminar em en, não vai terminar em t. Então, o exemplo que eu trouxe ali é o schlafen, tá? Geschlafen. E aí vocês vão me perguntar, Mari, schlafen é um verbo irregular? Pensem no presente. Vocês vão lembrar que a gente já viu esse verbo e ele sofre uma mudança de vogal, né? Lembrem, schläft. A gente troca aquele A para um A tremado. Por isso, no presente, vocês já identificam que esse verbo é irregular. Então, o que acontece aqui? O particípio automaticamente vai terminar em en, tá? Então, ist gefahren ou ich habe die ganze Nacht geschlafen. Eu dormi a noite toda, tá? Verbos separáveis agora. A gente já aprendeu sobre eles, né? Vimos vários vídeos sobre os trennbare Verben, né? Que são aqueles verbos com prefixo, que o prefixo se separa. O que acontece com esses verbos? O ge vai no meio, tá? Ele vai entre o prefixo e o restante do meu verbo, obrigatoriamente. Por quê? Para não afetar a tonicidade, ali, a minha sílaba forte, que precisa estar nessa partícula, nesse prefixo. Por isso eu falo angerufen. Angerufen, tá? Então, a minha tônica, minha sílaba forte, segue se mantendo ali no an. Por isso essa construção, tá? Angerufen. Por isso o ge vai ali no meio. Eingeschlafen, eingekauft, tá? Ferngesehen. Então, com todos os verbos separáveis aí, o ge obrigatoriamente vai no meio, tá? Agora, a construção de particípio mais fácil que vocês vão ver vão ser para verbos terminados em iren. Tá? São verbos, inclusive, que a gente deduz ali, nem precisa saber, porque são super parecidos com o português, tá? Todos os verbos que terminam em iren têm o particípio obrigatoriamente em t ao final e não recebem ge, tá? Não existe ge ali no início com esse particípio. Então, eu vou ter studieren, studiert, informieren, informiert, telefonieren, telefoniert. Por isso é o particípio mais fácil da gente construir aí em alemão, tá? E agora, muito importante, eu trouxe ali para vocês os verbos não separáveis. Para quem não lembra deles, volta lá no vídeo sobre os verbos não separáveis. A gente aprendeu partículas que se separam, mas a gente aprendeu prefixos ali também que não se separam. E aqui eu trouxe alguns exemplos deles. Be, ent, fer. Então, todos esses verbos que começam com esses prefixos ali não recebem ge no particípio. Por isso é importante. Lembrem que eu sempre digo para vocês que a gente vai avançando aqui nos conteúdos, mas o que ficou para trás tem que ter ficado bem claro.
Então, lá nos verbos que se separam, a gente aprendeu também os verbos que não se separam, que são os que começam com essas partículas aqui. Por isso, eles são importantes da gente ter aprendido lá no passado, porque agora eu vou conseguir identificá-los e vou saber que eles não recebem G ali no particípio, tá? O que acontece? Ó? Besuchen, besucht. Terminou em T, porque é regular, tá? Erzählen, erzählt. Besuchen é visitar, erzählen é contar, ele é mais voltado para a história, né? É um verbo regular também, então eu só tirei o EN e coloquei T. Mas, novamente, ó, não recebem G. Então, é importante eu saber as minhas partículas separáveis das minhas partículas não separáveis, porque vai fazer diferença aqui, tá certo? Dica ali embaixo que eu já deixei para vocês. Verbos que já indicam irregularidade no presente terminarão em EN no particípio perfect. Lembram que eu falei para vocês, né? Se vocês pensam no presente, ich fahre, mas é du fährst, né? Que é o exemplo que eu trouxe ali para vocês, ó. Já é irregular no presente. Então, automaticamente, vocês podem deduzir que será irregular ali no passado. Então, vai ser du bist gefahren, vai terminar em EN. A mesma coisa é o lesen. Lesen é considerado um verbo irregular, porque a gente já aprendeu que troca ali a vogal, né? O E se transforma em IE, liest, né? Do liest. Como que fica o meu passado aqui, o meu perfect? Du hast gelesen. Você leu. Du hast gelesen. Automaticamente terminou em EN por ser ali irregular no presente. Então, saber a conjugação dos verbos no presente acaba aqui me ajudando também a construir o meu particípio perfect, tá? A construção do meu particípio. Por isso é importante, a gente vai agregando conhecimento, vai agregando coisas novas, mas tudo vai se encaixando com o que a gente já viu lá atrás, tá? Então, se alguma coisa não ficou clara para vocês, voltem lá nos outros vídeos, tá? E revejam, porque é importante aqui, tudo vai ser importante para o perfect, tá? E ali eu trouxe do hast gelesen, porque é um verbo que não indica movimento, né, deslocamento, não indica mudança de estado, então a gente usa com haben. Já o gefahren indica deslocamento, como a gente já viu, por isso eu utilizei o sein, do bist, tá? Então, essa é a construção aqui do particípio em alemão. São essas as estruturas que vocês precisam ter em mente, tá? Muito importante, coloquem essas informações no caderno e sempre que vocês verem verbos ali, tá? No passado, no perfect, já separem, já vejam qual é a categoria em que ele se encontra, porque isso vai ajudar vocês a identificar o particípio e a construir frases aí também no passado em alemão, tá bem? Então, aqui eu trouxe um exercício para vocês com alguns verbos. Dessa lista aqui, eu não vou falar para vocês se a gente usa sein ou haben, eu quero que vocês identifiquem isso em casa, porque a gente já aprendeu. E quero que vocês coloquem ao final o particípio, tá? Se vocês não souberem o particípio, procurem no dicionário ou tentem deduzir. Se vocês querem aí deduzir em casa como que seria a construção do particípio, tentem, tá? Também é um exercício válido. Pausem o vídeo e tentem fazer esse exercício. Tentaram? Espero que sim. É uma revisão do perfect e mais do que nunca é uma revisão da construção do particípio aqui. Como que a gente coloca esses verbos no particípio, tá? Então, a gente vai corrigir. Lernen significa aprender, estudar, tá? É um verbo regular no presente, então termina em T ali no particípio. Ich habe Deutsch gelernt. Indica deslocamento? Não. Indica mudança de estado? Não. Então, a gente usa com haben. Ich habe Deutsch gelernt. Aprendi alemão, estudei alemão, tá? Wohnen, morar. Du hast in den USA gewohnt. Du, então eu preciso conjugar o meu auxiliar aqui. Haben, hast, e é um verbo regular, por isso termina lá o final em T, gewohnt, tá? Novamente aqui, prestem atenção no auxiliar. Não indica mudança de estado, não indica deslocamento. Haben, tá? Kaufen, comprar. Er hat ein Auto gekauft. Se vocês pensam no verbo kaufen no presente, vocês já percebem que é regular. Ich kaufe, du kaufst, não sofre nenhuma alteração. Então, a gente já deduz que vai terminar em T. Gekauft, né? Acrescento o G do particípio e o T ali ao final, tá?
Novamente, não indica mudança de estado, não indica deslocamento. Então, haben, né? Ele comprou um carro. Hat ein Auto gekauft. Trinken, beber. Sie hat ein Bier getrunken, tá? Trinken é um verbo irregular. E aí vocês vão perguntar, mas Mari, lá no presente o verbo trinken é regular. Sim, tá? Só que aí entra aquela ideia de que vocês ainda não sabem o pretéritum desse verbo. E o pretéritum desse verbo é muito irregular. É ich trank, tá? Então, por ser irregular ali no pretérito, acaba sendo irregular aqui também e terminando em en, tá? E, além disso, tem essa mudança de i para u, que acontece em alguns verbos. Então, marquem esse verbo, porque aqui é uma irregularidade, tá? Trinken, getrunken. Sie hat, ela bebeu, sie hat ein Bier getrunken. Ela bebeu uma cerveja, tá? Novamente, haben, porque foge daquelas explicações de verbos que a gente usa com o sein, tá? Bezahlen significa pagar. E aí vocês vão lembrar ali que o B é um daqueles prefixos que não se separa, não é mesmo? Não separa, então automaticamente não leva G. Wir haben die Rechnung bezahlt. É um verbo regular, termina em T ali normal, mas não recebe G. Isso é muito importante, porque o B entra ali dentro daqueles prefixos não separáveis e automaticamente não leva G, tá? Nós pagamos a conta. Wir haben die Rechnung bezahlt, tá? Kochen, cozinhar. Ihr habt Suppe gekocht. Vocês cozinharam sopa, fizeram sopa, enfim, né? Ihr é o meu sujeito, preciso conjugar o meu auxiliar aqui para o sujeito. Habt, né? Suppe gekocht. Kochen é um verbo regular, por isso eu só acrescento o G no início e coloco o T ali ao final. Gekocht, tá? E schreiben, escrever. Sie haben einen Text geschrieben. O que vocês percebem aqui? Uma mudança que é bastante comum no particípio também, tá? E se transforma em IE. A gente já viu isso com o bleiben, que fica geblieben, e isso acontece aqui também, tá? Schreiben, geschrieben. Então, cuidado com a pronúncia, tá? Ó, I de eins no meu verbo no infinitivo, schreiben. Mas lá, na troca de vogal, né, acaba ficando o I longo, então, geschrieben, tá? Eles escreveram um texto. Sie haben einen Text geschrieben, tá? Lembrando sempre, auxiliar aqui na minha afirmação conjugado, na segunda posição, particípio ao final, tá? Sempre, sempre, sempre ao final. Marquem os verbos que vocês não sabiam, anotem o particípio, isso é uma forma também da gente memorizar esses verbos no perfect, tá bem? Mais um exercício para hoje, agora aqui, tá? Pausem o vídeo, tentem analisar aqui qual é o auxiliar que a gente usa, haben ou sein, e tentem construir com particípio. Se vocês já sabem, coloquem ali, né? Coisa boa que vocês já sabem o particípio, já lembram do particípio. Se não souberem, tentem deduzir ou procurem aí no dicionário, tá? Mas tentem fazer. Das ist ganz, ganz wichtig. É muito importante, tá? Pausem e tentem fazer aí. Tentaram? Espero que sim, espero que esteja tudo correto, mas a gente vai corrigir agora juntos, tá? Temos aqui o gehen. Gehen é aquele verbo master que indica ir a pé, ou seja, deslocamento. Então, verbo sein automaticamente, tá? Ich bin nach Hause gegangen. Lembrem deste particípio, marquem bem aí, é um particípio irregular. Gehen não é simplesmente gegehen, a gente não constrói dessa forma, tá? É gegangen, obrigatoriamente. Vai ser sempre assim e por isso é muito importante que eu saiba essa forma de particípio, que eu decore isso, tá? Porque não tem explicação aqui. Fahren, novamente, ir, mas agora com meio de transporte. Du bist nach Italien gefahren. É um verbo que a gente viu que é irregular, já no presente, né? Du fährst, automaticamente vai terminar em en aqui, tá? E du bist,
Novamente, utilizamos o sein ali por indicar deslocamento, tá bem? Fliegen, que indica voar, já vimos esse verbo aí também. Automaticamente, vocês já sabem que indica deslocamento. Dann, ist in die USA geflogen. Infelizmente, aqui, além de terminar em EN, que indica essa irregularidade, eu tenho essa troca de I para O, tá? Isso a gente aprende com o tempo, a gente vai meio que decorando os particípios, porque não tem muitas vezes explicações, tá? Existem I que transforma em U, existe I que transforma em O, e isso é questão de decoreba mesmo, infelizmente, que nem o inglês tem lá os seus verbos irregulares que a gente precisa decorar. Em alemão não seria diferente, tá? Então, ist in die USA geflogen. Ele voou para os Estados Unidos, ele foi de avião para os Estados Unidos, tá? Aufwachen, já vimos esse verbo, indica acordar, despertar. Indica mudança de estado, automaticamente é com o sein, tá? Sie ist früh aufgewacht. Sie ist früh aufgewacht. Ela acordou cedo, tá? Mudança de estado, sein, automaticamente como auxiliar, e é um verbo separável, é o verbo aufwachen. O que acontece com verbos separáveis? Ge vai sempre ali no meio, obrigatoriamente, tá? Aufgewacht, ok? Laufen. Laufen talvez fosse um verbo que vocês não tinham conhecimento ainda. Indica caminhar ou correr, vai depender do contexto, tá? Wir sind schnell gelaufen. Se vocês pensam nesse verbo no presente, vocês já sabem que ele é irregular. Du läufst. A gente tem aquela mudança de A normal para A tremado. Se já é irregular no presente, vocês já deduzem ali que no Partizip Perfect isso vai terminar em EN, tá? Gelaufen. Por que é com o sein? Porque indica deslocamento. Mesma ideia do fahren, mesma ideia do gehen, tá certo? Kommen. Ihr seid aus Brasilien gekommen. Ihr seid aus Brasilien gekommen. Conhecemos esse verbo kommen, daquela ideia de ich komme aus Brasilien, eu venho do Brasil, indica deslocamento. Vocês vieram do Brasil. Deslocamento, ó. Saíram do Brasil e foram, por exemplo, para a Alemanha, tá? Então, sind como auxiliar. E gekommen é um verbo que vocês vão deduzir, Mari, é regular no presente. Por que termina em EN? Novamente, porque no passado é muito irregular. No pretérito, que é aquele passado que a gente não aprendeu ainda, não vai ser irregular. A forma vai ser ich kam. Muito, muito irregular. Por isso aqui termina em EN também. É um verbo irregular, tá certo? E por último, aufstehen. Aufstehen significa levantar, tá? É a ideia de deslocamento. Sair da cama e ir para outro espaço. Aufstehen. Sie sind um 9 Uhr aufgestanden. Aqui vocês têm um exemplo de particípio que não tem explicação, tá? É um particípio muito irregular que a gente decora. Mas todos os verbos que tenham stehen ali na sua forma vão ter o particípio ali como standen. Por exemplo, aufstehen é um verbo separável, por isso auf vai no início, aufgestanden. Então, eles levantaram ali às 9 horas, tá? Sie sind um 9 Uhr aufgestanden. Se eu tenho o verbo verstehen, que é o verbo entender, é um verbo que não leva G, porque tem aquela sílaba com fé, que a gente já aprendeu, mas tem esse stehen ali no verbo. Então, meu particípio vai ficar verstanden, tá? Então, onde quer que esse stehen apareça, ele vai se tornar standen no particípio, tá? Aí vai depender da forma, pode ser gestanden, pode ser aufgestanden, pode ser verstanden. Vai depender do verbo, tá? Mas a mudança permanece a mesma, sempre standen, tá certo? Aqui, houve a mudança ali, né, de deslocamento, essa ideia de sair da cama, por isso a gente constrói com o sein, tá? Lembrando aqui, verbo conjugado na segunda posição, lá ao final, sempre obrigatoriamente meu particípio, tá? Das ist ganz, ganz wichtig, muito importante. Então, vamos lá. Alguns particípios são muito irregulares, tá? Só para encerrar aqui, e a gente, infelizmente, precisa decorá-los, não tem outra alternativa, tá? Trouxe alguns exemplos. Gehen ist gegangen, ó, gegangen, nem parece que vem do gehen, mas é do gehen, tá?
Beginnen é um verbo que começa com B, com esse prefixo que não se separa, então automaticamente não leva G, mas se transforma em O. Ó, begonnen, beginnen, begonnen, tá? Então tem que tomar cuidado porque existem essas irregularidades também. Um outro verbo muito irregular é o nehmen. Nehmen significa pegar, tomar ali para remédio, tá? Novamente, olha o meu particípio, genommen, tá? É um H, tá? É um E e um H que se transformam em O e um M. Não tem explicação, tá? Então, ich habe das Medikament genommen. Eu tomei o remédio, tomei o medicamento. Genommen, tá? Mas o meu verbo original aqui é nehmen. E aufstehen ist aufgestanden. Era o exemplo que eu tinha dado para vocês ali do levantar. Stehen é um particípio muito irregular. Sempre vai ser essa ideia de gestanden, standen, onde quer que apareça vai ser assim, tá? Então, esses particípios a gente decora, porque não tem explicação, não tem ali uma ajuda para vocês, infelizmente, tá? Vocês vão aprendendo isso conforme tem contato com o vocabulário, conforme vão construindo frases, né? Construindo textos e falando aí esses verbos na prática, utilizando-os na prática, tá bem? Então, aqui, como exercício da aula de hoje, a gente encerra essas explicações sobre o perfect por si só, tá? Vimos perfect com haben para a maioria dos verbos, perfect com sein, utilizado ali para verbos de deslocamento e mudança de estado, e o particípio, que é essa terceira parte ali, né, que a gente precisa utilizar no perfect, tá? Então, revisem essas aulas, revisem o perfect com haben, revisem o perfect com sein e procurem exercícios aí na internet sobre o perfect. Inclusive, deixei aqui para vocês um print ali do dicionário que eu sempre cito para vocês, que é o Leo, né? Se vocês ficarem em dúvida sobre o particípio, Mari, não sei qual particípio utilizar, como que eu construo isso, utilizem ali o Leo, né? O dicionário, ele coloca para vocês o particípio ali onde eu marquei, ó, gegangen, tá? Então, gehen, gegangen. Aí vocês vão me perguntar, mas Mari, não sei se eu utilizo isso com haben ou com sein. Vocês têm aquela caixinha ali do lado. Clicando ali, vai abrir uma tabela que mostra para vocês se vocês utilizam isso com haben ou com sein. Mas aquela ideia que a gente já discutiu nas aulas vai ajudá-los sempre, tá? Sein, verbos com deslocamento e mudança de estado, haben para todos os outros verbos, tá? Então, haben é o auxiliar que vocês mais vão utilizar aí na construção do perfect em alemão, tá bem? Revisem, anotem, procurem exercícios, né? Die Übung macht den Meister, sempre aquela ideia, prática leva à perfeição, não é mesmo? E qualquer dúvida vocês podem me perguntar, se quiserem dicas de exercícios, façam os exercícios da Cultive, que eu sempre disponibilizo para vocês ali também, né? Os e-books, são importantes porque assim vocês vão praticando também aos poucos o que a gente vai aprendendo aqui. Seguiremos vendo perfect, mas não mais como explicações, a gente vai ver diálogos, vai vê-los em textos, né? Os exemplos ali de passado, mas construam o vocabulário de vocês aí em casa, coloquem os verbos, os seus respectivos particípios, anotem sempre tudo junto, porque isso vai facilitar a vida de vocês aí em questão de vocabulário, tá? Então, aprenderam um verbo, já anotem do lado o particípio, porque isso faz com que vocês aprendam a estrutura única, digamos assim. Então, vai facilitar ali o aprendizado, tá bem? Bons estudos, conto com vocês no próximo vídeo de alemão aqui da Cultive e desejo a vocês tudo de bom. Alles Gute und Liebe! Tschüss, tschüss, Leute, e até o próximo vídeo.